Pois bem, a gente está vendo o que nunca vimos nesse país aqui acontecer. O Estado está confiscando todos os negócios, proibindo todo mundo de trabalhar e confiscando a liberdade das pessoas de irem ou virem trabalhar também. Isso aí por causa do coronavírus. Segundo eles, é por causa de um bem comum. Então, a gente tem que ficar em casa, a economia tem que parar, as pessoas têm que parar de ganhar dinheiro, de trabalhar, porque isso vai ser melhor para todo mundo. Bom, de cara, os que defendem a liberdade sabem que toda vez que o governo passou por cima da liberdade individual, não foi bom. Mas agora vai sendo muito pior. Se a gente continuar mais algumas semanas ou alguns meses nesse confinamento, a economia do país vai acabar e o ano econômico, e talvez até o governo novo, vai acabar também. Então já tem muita gente interessada em que isso aconteça mesmo. Bom, segundo os governadores, os que são favoráveis à quarentena, eles estão se baseando em dois dados que eu queria que vocês prestassem bem atenção e pensassem. Primeiro, eles estão dizendo que a mortalidade do coronavírus é muito maior que o da gripe. Numa rede de televisão mostrou aí a semana inteira a mortalidade do coronavírus sendo de 3,7% e a mortalidade da gripe sendo de 0,1%. Ou seja, então a mortalidade do coronavírus é 37 vezes maior do que a gripe. Eu vou colocar o estudo aqui, ó, que eles tiraram esse número da ONU. Veja bem, esse estudo foi baseado nos números dos Estados Unidos, que eles estão pegando. A gripe teve nos Estados Unidos nesse último ano, 220 mil casos graves que foram ao hospital e foram diagnosticados. Desses 220 mil, morreram 22 mil pessoas. Taxa de mortalidade de casos graves confirmados, 10%. No mesmo estudo, taxa de mortalidade de casos graves do Covid, 3,7%. Taxa de mortalidade de caso estimado, incluindo todos os graves e os que não são graves, que não tiveram sintoma da gripe, 0,1%. Casos estimados de morte do Covid, dado ainda não disponível. Então, as redes de televisão deveriam colocar taxa de mortalidade do Covid, 3,7%. Taxa de mortalidade da gripe comum, 10%, anotado ali embaixo. E aí continuar com a sua reportagem. Então, esse primeiro dado é falso. A taxa de mortalidade, com os dados que a gente tem hoje, não pode se afirmar que ela é maior que a da gripe. Muito pelo contrário, ela parece ser 3 vezes menor que a da gripe. Ainda, com os dados que a gente tem hoje, vocês podem checar. Agora, segundo dado, não, a gente sabe que todo mundo vai pegar a Covid, mas a gente quer achatar a curva, que se todo mundo pegar ao mesmo tempo, a gente não vai ter como atendê-los, vai ter um colapso do nosso SUS. Bom, quando foi que o SUS não esteve em colapso? Quantos leitos a gente tem? Quantos respiradores a gente tem? Mas sim, e aí? E quando as pessoas pegarem, quando encher a quantidade de respiradores, a gente vai prender todo mundo em casa de novo? Para todo mundo de trabalhar? Aí quando for liberando pessoas do hospital, a gente libera todo mundo? Aí quando encherem o hospital de novo, a gente prende todo mundo em casa de novo? Isso não existe. Se a gente quiser achatar uma curva para o nosso SUS dar conta de atender todo mundo bem, a gente tem que passar 2 anos em quarentena. Não há números ainda para justificar. O que hoje está justificando isso é o medo. É o medo das pessoas saírem em casa e, principalmente, medo dos políticos assumirem que eles precisam deixar a economia rodar. E o que me deixou mais surpreso é que muitas pessoas que defendem a liberdade, partidos que defendem a liberdade, movimentos que defendem a liberdade, foram a favor do confinamento. Não, mas agora é para o bem comum. Gente, com base no bem comum, a gente já viu as piores atrocidades do mundo acontecerem. Então, o que está acontecendo agora no país? Olha como se está polarizando a coisa. Aquelas pessoas que têm o seu negócio, que precisam trabalhar, que precisam ganhar o seu sustento, estão querendo trabalhar, estão precisando sair de casa, estão precisando ganhar o seu dinheiro.
Aquelas pessoas que são contra esse governo, que foram removidas, né? O pessoal da esquerda está polarizando. Esses querem que todo mundo fique em casa. Gente, o que a gente tem que pensar, a gente que é a favor da liberdade, é que as pessoas tenham liberdade para escolher. Veja, ninguém está obrigando você a sair de casa. Você pode ficar na sua casa. O que a gente não quer é que você obrigue outra pessoa a ficar em casa, sendo que isso vai custar o emprego dela, vai custar o bem-estar da família dela. Algumas pessoas vão perder todos os seus negócios. E a gente vai dizer que é para o bem comum. Não há dúvida que a mídia tradicional, né, fora as redes sociais, ela tem sofrido muito, né, e tem atacado muito esse governo. Independente de se defender ou não esse governo, a mídia tradicional, ela está muito favorável a que se fique 2, 3 meses de quarentena. Se isso acontecer, qualquer um sabe que esse ano e talvez o ano que vem, ou talvez até todo esse país e o governo junto vai cair. Então já tem outros interesses que não sejam o bem comum. E pior, que também me impressiona, quem foi o único que defendeu a liberdade, que está defendendo a liberdade das pessoas? O presidente. O presidente, que às vezes é taxado de antidemocrático, de ditatorial, ele é o único agora que está publicamente, lógico que quem está seguindo também, defendendo a liberdade das pessoas poderem trabalhar. Se a gente cair nessa de destruir o país e se por algum motivo a gente deixar esse pessoal da esquerda, do socialismo, do coletivismo voltar, aí sim vai ser uma peste, porque onde o socialismo passou, ele matou mais de 100 milhões de pessoas no século XX. E isso sim é uma peste muito maior que o coronavírus. Eu acredito realmente que a gente vai ter problema com o coronavírus, que a gente vai ter que solucionar juntos, que a gente vai ter que cuidar dos nossos familiares. Eu também tenho pais que estão na zona de risco, também tenho familiares que estão na zona de risco, mas a gente vai ter que fazer o possível. Então agora a gente tem uma certeza só, que a gente vai destruir esse país. Nós estamos vivendo há uma semana no socialismo. Uma semana e olha o que está acontecendo. Estamos indo para a segunda agora. Então esse vídeo é para vocês assistirem também depois que começar a faltar os insumos básicos ou que os empregos começarem a diminuir e vocês começarem a perder os seus empregos também. Tá certo? Então eu vou continuar fazendo mais alguns vídeos desmentindo algumas coisas sobre o coronavírus. Obrigado.